Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Verso 1 não, queridos, verso 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olho? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Vou repetir o 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és bendito, tu és santo, hoje e eternamente, Senhor, porque tu estás neste lugar. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, que não seja um homem a falar nesta noite, mas levamos o nosso coração, a nossa mente em teu altar nesta noite, Senhor, para que tu possas falar profundamente a cada coração, Senhor, nos trazer a consciência bíblica, revelada do teu reino, do teu trono de graça, para cada um de nós, o que é a igreja, Senhor. E a estratégia que Satanás tem usado em muitos lugares, para destruir a igreja de Cristo, Senhor. Por isso, meu Pai, que o teu discernimento, a tua graça, seja com cada um de nós, para que possamos discernir aquilo que está além da letra, que é as tuas revelações, e que toda ação de Satanás seja anulada, seja repreendida, meu Pai, agora, na autoridade, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Que os teus anjos e arcanjos possam passear e guerrear agora aqui neste lugar, Senhor, para que toda ação maligna seja bloqueada, e o teu poder seja manifesto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a palavra do Senhor me mostra, me ensina, amém, que uma pessoa, ela só flagela o próprio corpo quando esta pessoa está sendo usada por Satanás. Quando existe por trás desta pessoa uma possessão maligna. Como, por exemplo, a Bíblia nos dá um exemplo de que o Senhor entrou numa cidade e veio um pai de família até ele e fala: ajuda o meu filho. E o Senhor olhou para aquele menino fortemente atormentado, e o pai falou: olha, veja o meu filho como está. O meu filho tem hora que ele se joga no fogo, tem hora que ele se joga na água, nenhum grilhão consegue prender o meu filho. E Jesus impõe as mãos sobre aquele rapaz, e quando Jesus impõe as mãos sobre aquele rapaz, a palavra revela que aquele homem convulsionando-se muito, ou seja, houve uma manifestação de legiões de demônios, tanto que aqueles demônios se identificam. Jesus pergunta, né, qual é o seu nome? Ele fala: legião, pois somos muitos. E quando Jesus estende as mãos ali,
ele se convulsiona e sai daquele rapaz, e aquele rapaz passa a ser liberto. Então a palavra me mostra que toda vez que ele se jogava no fogo, ele estava possuído. Toda vez que ele se jogava na água, ele estava possuído. Toda vez que uma pessoa se corta, ou que a pessoa tenta se matar, ou que ela toma um chumbim, não é isso? Ou que ela corta os pulsos, Satanás está por trás disso. Porque Deus, ele não criou o ser humano para ter raiva do próprio corpo. O Senhor não criou o corpo para atacar o próprio corpo. Por exemplo, é muito difícil, eu por exemplo nunca vi a mão direita atacar a mão esquerda. Quem aqui já viu, diga amém. Alguém já viu a mão esquerda, a mão direita, se enfurecer com a mão esquerda, pegar um lápis e começar a furar a mão esquerda? Você já viu a orelha direita se irritar com a orelha esquerda? Ou você por acaso já viu o olho esquerdo falar mal do olho direito? Alguém por acaso já viu na rua uma perna chutando a outra perna? Um pé pisando no outro pé, eles se garfiando entre si, não é isso? A ponto da pessoa cair no chão. Alguém aqui já viu uma cena dessa? Não, você nunca viu. Você nunca esteve em casa e de repente a tua mão se irritou com o teu estômago e começou a dar soco no teu estômago? Não. Quando algo vai cair sobre você, quando um telhado vai desmoronar, quando uma madeira vai cair, não é isso? Ou acontece alguma coisa, ou você escuta um barulho repentino, todo o teu corpo, ele sai em defesa de uma parte do corpo. Qual é? A cabeça. As mãos, os pés, o joelho, você vai para proteger a cabeça, para proteger o rosto. Amém, queridos? Então o Senhor fala que o corpo, ele tem que ser bem ajustado, aleluia, porque o Senhor colocou cada membro ali numa necessidade. Nada no teu corpo é em vão. Até aquilo que você pensa que tem menos honra, aquilo que você pensa que tem menos utilidade, como por exemplo, quem aqui já não perdeu uma unha? Quem já perdeu uma unha, diga amém. Foi só uma unha, mas tudo bate naquela unha. Você só sabe quanto uma unha é importante quando você está sem ela, sim ou não? Sim, não é isso? Tem 5 dedos na mão, a pessoa perde um dedo, e ela pega tudo, não, tranquilo, não tem não, mas tem determinadas coisas que falta aquele dedo. E o Senhor, ele traz o corpo bem ajustado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, comparando a igreja de Cristo como corpo humano. Mas ele fala que a cabeça do corpo chamado igreja, ela é Cristo, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a igreja, ela é comparada perante os olhos de Deus como o corpo humano. Quem governa a igreja, ela é Cristo. Por isso que não tem que ter nenhuma regra para a igreja fora da palavra de Deus. Tudo que foi necessário ser instituído para a igreja, como deveria ser, a liturgia que deveria existir, não é isso? A forma que deveria se pregar, a ordem de culto, os cargos eclesiásticos que nós acabamos de ver aqui, tudo foi criado por Cristo, estava pronto, aonde não houve necessidade de mexer em nada. Então tudo que existe hoje dentro da igreja, exemplo, existe um cargo eclesiástico que não se encontra na palavra de Deus, foi criado pelo homem. Isto não provém do cabeça que é Cristo. Qualquer doutrina, qualquer liturgia, qualquer regra, qualquer coisa que contraria a sua palavra, e se nós pegarmos a palavra de Deus hoje e confrontar, aleluia, com tudo que está acontecendo hoje dentro das organizações eclesiásticas chamada igreja, nós vamos confrontar as doutrinas, nós vamos confrontar as regras, nós vamos consultar o que se prega, o que se vive. Nós vamos observar que 95% daquilo que nós vemos hoje como liturgia de igreja, está fora da palavra de Deus, deixando de uma forma muito clara, que aonde não há as regras de Cristo, ele não é cabeça. Amém, queridos? Porque quando o cabeça governa, ele direciona, porque a cabeça direciona os braços, a cabeça direciona os olhos, a cabeça direciona os ouvidos, a cabeça direciona as pernas. Amém, queridos? Sim ou não? Então o governo da igreja é Cristo Jesus. Então aonde não há cabeça, é uma igreja sem direção.
E uma igreja onde Cristo não é cabeça, não vai haver cura, porque se Ele não é cabeça, Ele não está presente. Então, para haver cura, é necessário que Ele seja o cabeça. Para haver libertação, é necessário que Ele seja o cabeça. Para haver restauração, é necessário que Ele seja o cabeça. E acima de tudo, para haver salvação, é necessário que Ele seja o cabeça. Igreja, corpo de Cristo. Então ninguém aqui nunca viu ninguém agredir ninguém. Satanás, ele sabe que Cristo é o cabeça da igreja. Então o que o diabo fez? Eu preciso atingir a cabeça. Eu preciso desarticular. Eu preciso destruir a igreja. Por que eu tenho que destruir a igreja? Porque as igrejas verdadeiras pregam a palavra. E a palavra verdadeira, ela liberta. A palavra verdadeira, ela restaura. Vidas saem das suas casas destruídas pelo poder de Satanás, é claro. E o diabo está falando, elas entram na igreja, e o poder de Deus as transforma, o poder de Deus as cura, o poder de Deus as liberta. Então eu tenho que arrumar um jeito de destruir a igreja, porém eu não posso destruir o cabeça, porque o cabeça é indestrutível. Eu não posso destruir o cabeça, porque o cabeça a criou. Eu não posso destruir o cabeça, porque o cabeça venceu até a morte. Eu não posso destruir o cabeça, porque todo o poder lhe foi entregue nos céus e na terra. Eu não posso destruir o cabeça, porque o cabeça da igreja é Cristo, e Cristo pisa na minha cabeça, é o que o diabo fala. Mas ele tem que destruir a igreja. E como que o diabo destrói a igreja? Eu vou dar um exemplo aqui de uma doença chamada diabetes. E se você tem diabetes, não se sinta constrangido. Pelo contrário, saiba que tem um Deus aqui que cura diabetes. Mas a diabetes, ela é uma doença que aparece de repente. O corpo está bem. O corpo está maravilhosamente bem. Isso aqui, meus amados, é um estudo que nós estamos dando a partir de hoje. O que eu preciso saber, o que eu preciso ter, como que eu tenho que me comportar para ser um ministro do Senhor, para trabalhar na casa do Senhor, amém? Então, meus amados irmãos, prestem bem atenção. Do nada a pessoa faz o exame e apareceu aquela diabetes ali. E a diabetes é uma enfermidade que, se ela não for tratada, não é isso? Ela para alguns determinados órgãos por falta de circulação de sangue. Então ela pode deixar a pessoa cega, não é isso? Ela pode necrosar alguns membros do corpo. Mas geralmente a pessoa que é diabética, aparece lá, o dedinho do pé começa a ficar dormente, quando está num estágio já bem avançado. E aquele dedinho do pé, ele começa a ficar preto. Quem já viu isso, diga amém. Aí vai no hospital, o médico fala assim, não, olha só, fica tranquilo, porque isso aí é resultado da diabetes, mas olha, para que não tenha o risco de vir para o pé, vamos amputar o seu dedinho. Quem já viu alguém com o dedo amputado por causa de diabetes, diga amém. Mas o seu nunca vai ser amputado, amém? Amém? Se a diabetes te assola, eu sei quem está presente aqui. Eu senti a glória dele hoje aqui. E essa glória dele pode despedaçar hoje essa diabetes em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não faz acepção de pessoa, Ele faz acepção de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia que Ele está presente nesse lugar. Amém? Mas aí a pessoa vai e corta o dedinho do pé. Ela não tem Cristo. Aí fica tudo bem, não, foi só o dedo do pé, está tudo tranquilo. Ela não sente falta do dedo do pé. Mas o corpo já foi mutilado, o corpo já foi atingido de uma maneira, porque o dedo do pé foi retirado, mas a diabetes permaneceu. Você já vai entender. E daqui a pouco passa um período, um tempo, daqui a pouco outro dedo do pé fica preto. Aí o médico fala, olha, passou para o outro, vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, né, a parte aqui do pé. Vamos cortar a parte superior do pé, não é isso? Quem já viu isso aí, diga amém. Amém. E a diabetes, o camarada vai para casa, não é tranquilo, é um pouco complicado, mas dá para andar, é direitinho e tal, mas o corpo, não é isso? Por conta do pé, já está mancando. Ele já está com defeito. Ele já não é mais um corpo perfeito, mas sempre começa do pé. E daqui a pouco, querido, já não é mais o pedaço do pé, tem que cortar o pé todo. E daqui a pouco, quando você vê aquela pessoa andando na rua, ela está com uma muleta, faltando a perna. E daqui a pouco a pessoa é cometida de uma outra doença, e por conta da diabetes complica, não é isso? E muitas pessoas perdem a vida por causa da diabetes, mas começou com um probleminha no dedo, começou com um probleminha imperceptível, e desta maneira que o diabo quer destruir o corpo de Cristo.
Porque a palavra do Senhor mostra que o corpo é bem ajustado e que todos têm a sua função. Ele dá a narrativa ao seguinte: se todo o corpo fosse olho, o que seria da boca? Você consegue imaginar um olho gigante andando na rua te dando bom dia? Alguém já imaginou isso? Que cena terrível que seria, um olho gigantão passando por você, bom dia. Não existe isso. Existe corpo, unidade. A minha unha você não está vendo ela, o meu pé você não está vendo, o sapato está cobrindo ele, mas o pé que você não está vendo, ele está me dando equilíbrio. A corda vocal que você não está vendo, se não fosse por esta corda vocal, tu não estaria ouvindo a minha voz. Amém, queridos? Se não fosse por um nervo que você tem atrás da vista, que o acesso dele é dificílimo, para o médico ter acesso tem que botar o globo ocular para fora. Se não fosse o teu nervo óptico, você não estaria tendo a visão. Então teus olhos podem ser muito bonitos, teus olhos podem ser castanhos, pode ser verdes, pode ser azul, não é isso? Pode ser angorá igual eu, um de cada cor. Mas quem faz enxergar não aparece, que é o nervo óptico que está lá atrás. E muitas pessoas, para que o culto ocorra, para que o culto aconteça, elas não aparecem. São pessoas que chegam cedo, que põem o joelho aí, e não oram pelas vidas delas, porque a vida delas, ela orou em casa, mas ela dobra o joelho, para que o culto seja uma bênção, para que o Senhor visite a sua vida, para que Ele visite a sua família. Tem grupo de irmãs que acordam de madrugada, para orar pela sua vida, novo convertido, para orar pela sua vida, visitante, para orar pela vida do ministério. Há pessoas que vêm aqui, que pegam a chave da igreja, que muitas delas têm, para limpar o banheiro que você usa. Então quando você chega ali e vê um banheiro limpinho, bonitinho, alguém foi ali e limpou. Quando você vê a água gelada, alguém veio e ligou. Para nós aqui usarmos essa bateria que está sendo usada, alguém foi ali e colocou a bateria para carregar. Você só chega aqui e vê que a bateria já está carregando, alguém se preocupou com isso. Ah, aquela irmã canta bem, aquele irmão canta bem, aquela irmã canta bem. É o coral que eles formam aqui, para poder adorar o nome do Senhor. Mas para que aquele louvor também toque no seu coração e quebrante o seu coração, é necessário, Deus criou o louvor, primeiramente para adorar o nome dEle, segundo para quebrantar o seu coração, para que você esteja pronto para a palavra. E por que é necessário? Porque se você chegasse aqui e encontrasse um pátio cheio de lixo, encontrasse um banheiro sem condições de uso, encontrasse um banco sem condições de sentar, certamente você não voltaria nesta igreja. Voltaria sim ou não? Não. Porque você não encontraria higiene nessa igreja, não encontraria cuidado com esta igreja. Então é necessário que haja essas pessoas, e essas pessoas, elas não levam honra do homem, elas não levam exaltação do homem, mas há um Deus que vê todas as coisas, e esta oferta o Senhor está recebendo. Amém, igreja? Então nunca se preocupe se tem alguém vendo ou não, mas saiba de uma coisa: nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Porém, as pessoas nunca querem ser nervo-ópticos, as pessoas nunca querem ser um pé que está tapado, as pessoas nunca querem ser nada disso. As pessoas sempre querem um lugar de destaque, as pessoas querem ser cabeça, onde o cabeça é Cristo. As pessoas querem ser líderes, todos querem ser pastor, todos querem ser presbíteros, todos querem ser diáconos, todos querem ser instrumentistas, todos querem algo dentro da igreja a qual ele possa ser evidenciado. Ninguém quer buscar as coisas mais simples. Todo mundo faz teologia porque quer ser pastor. As pessoas chegam na igreja ali, ela quer posição de destaque. Quantas pessoas entraram por esta porta, e por aqui isso é uma igreja que não tem aquele período de oportunidade. Ah, o irmão está com oportunidade, agora o fulano está com oportunidade, agora o ciclano, e fica 40, 50, 1h30 de culto, só para dar oportunidades para a pessoa, onde a palavra devia ser pregada. As pessoas não voltam aqui. Não, eu não vou naquela igreja daquele pastor ali, porque aquela igreja lá não dá oportunidade. Esta igreja aqui, ela não tem oportunidade para homem, porque Cristo que fala nesse lugar.
Mas se as pessoas não tivessem oportunidades, mas elas sentassem no banco da igreja, de coração aberto, e ouvissem a palavra, elas iam ver que o Espírito Santo ia falar poderosamente ao coração dela, independente de ter o pastor Elvis, independente de ser o seu Luiz, independente de ser o nosso irmão, ou qualquer outro irmão aqui em cima, o Senhor estaria usando poderosamente, mas porque não tem oportunidade, porque ele não está sendo usado, porque não tem uma cadeira aqui atrás para ele sentar, aleluia, ele já sai daqui, por quê? Porque ele não veio buscar a Deus, ele veio buscar honra, ele veio buscar destaque, ele veio buscar reconhecimento humano, e reconhecimento humano aqui só tem de Cristo. Só Cristo. Mas não tem oportunidade aqui, porque aqui neste lugar, Deus tem que mostrar a sua vida. Deus tem que falar comigo, porque as pessoas subir aqui, o que elas falarem para as ovelhas desta igreja, pode matá-las, como pode dar vidas a ela. Porém, se aquele que subir aqui, matar minhas ovelhas, com doutrinas que não provém de Cristo, Deus não vai cobrar dele, mas vai cobrar de quem? De mim. Então aqui, sobe aqui, servos e servas do Senhor, que o Senhor me trouxe o conhecimento da vida deles. E por o Senhor me trazer o conhecimento da vida deles, não precisa vir aqui me contar a sua vida, acredite. Eu oro a Deus, Ele me mostra. E aqui nesse lugar ninguém é levantado por tempo de casa, ninguém é levantado por amizade. Neste lugar, quem levanta o ministério é o Senhor Jesus Cristo. Por isso você está tendo uma aula poderosa sobre igreja, corpo de Cristo. Então, quando a pessoa vir aqui e abrir o coração para a mensagem, não olhar para quem está pregando, mas quem está trazendo a revelação ao Espírito Santo de Deus, ela sairia daqui edificada. Ela ia ver que o Espírito Santo está falando, e sendo um servo e uma serva do Senhor, se alegraria de sobremaneira. Fala: Senhor, usa o teu servo, como tu tens falado poderosamente. Louvado seja o Senhor. Por quê, queridos? Porque a obra ela é do Senhor Jesus Cristo, independente de quem esteja aqui. Mas normalmente não é assim. Normalmente o Senhor vai levantar um ministério numa igreja, aí Ele levanta determinado irmão, aí tem aquele irmão que já está um pouco de tempo já ali, e quando ele está um pouco de tempo, ele não é levantado, ele se ofende por isso. O pastor não me levantou, o pastor levantou fulano, isso é panelinha, isso é que eu estou falando de igreja séria, amém, irmãos? Igreja séria. E de repente o Senhor não levantou aquela pessoa para aquilo, para determinada coisa, mas Ele vai levantar ainda para outra. Mas quando eu vejo a glória de Deus, quando eu vejo a unção de Deus, e vejo que realmente não foi Ele que levantou, que Ele jamais ia levantar aquela pessoa, porque se Ele fosse levantar aquela pessoa, jamais Ele teria aquele pensamento, mas Ele se gloriaria, Ele gloriaria a Deus. Ele fala: Senhor, louvado seja o Senhor pela vida do meu irmão, Senhor, capacita ele, Senhor, unge ele poderosamente. Eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo. Ele ia se alegrar, porque ele é corpo, ele iria se alegrar. Quando a pessoa faz a unha do pé e a unha fica bonita, a cabeça se alegra, a boca que dá gargalhada, é os olhos que brilham, todo o corpo, ele em comum acordo, ele se alegra, ele rejubila, quando vê a unha pintada, quando vê o cabelo cortado, é algo que reflete em todo o seu corpo, sim ou não? Quando você ganha um presente, não é isso? Você ganha uma blusa, não é isso? É o tórax que vai levar a blusa, mas o teu corpo todo mostra a tua alegria. Mas hoje, quando o irmão é levantado na igreja, o outro se ofende. Quando o irmão canta, o outro se ofende. Quando o irmão tem um cargo, o outro se ofende. Mas é o Senhor que determina todas as coisas. A uns pôs Deus como apóstolos, a outros pôs Deus como pregadores, a outros pôs Deus como governos, a outros dons, a outros isso, a outros aquele. É o Senhor que coloca, mas todos perante o Senhor têm a mesma importância. Eu vi uma igreja rachar por ganância. Eu vi uma igreja rachar porque um queria engolir o outro. Eu vi uma igreja rachar porque faltou o homem diminuir para que Cristo cresça. E você tem que aprender o que é corpo de Cristo.
Você, meu amado, faz parte dessa igreja. No meu corpo, você seria um braço, uma perna, a orelha, um olho, eu não sei. Mas no corpo de Cristo, você é um pedaço. Você crê nisso? Você crê que eu também sou parte do corpo de Cristo? Suponhamos que eu seja a perna direita e a perna esquerda. Se eu falar mal de você, significa que a perna direita está chutando a esquerda, sim ou não? Se a gente não faz isso com o nosso corpo, se a gente não vê isso no dia a dia, como que você vai denegrir a imagem do teu irmão? Como que você vai porfiar da sua irmã? Como que você vai se levantar contra o ministério? Como que você vai se levantar contra A, contra B? Quando você fala de um, quando você fala de outro, isso denomina-se fofoca. E a fofoca é maligna. Ela é satânica. Significa que ali, naquele momento, quem conhece aquele boneco chamado fantoche, que é um boneco de pano, que tem aquele teatrinho, quem conhece, diga amém. Eu, nesse momento, se o Senhor está falando contigo, eu sou um fantoche. Eu sou aquele que Deus está colocando a mão e está usando nesta hora, amém, igreja? Mas quando você empresta a boca, o ouvido para Satanás, você está sendo um fantoche na mão do diabo. E você está contribuindo com Satanás para ferir o corpo de Cristo. Então numa igreja não pode ter fofoca. Numa igreja não pode ter contenda. E quando eu falo mal do Amauri para o Sandro, quando eu falo mal do Sandro para a Bia, quando eu falo mal da Bia para a dona Leia, quando eu começo a reclamar disso, daquilo, você tem algum problema com o ministério da igreja? O pastor ele está ali para ensinar, o pastor ele está ali para biblicamente exortar, o pastor ele está ali para orientar, mas ele também está ali para sentar e ouvir, porque ele é ovelha como você. Amém, queridos? E da mesma forma que Deus usa a minha vida para falar com a sua vida, Deus pode usar a sua vida para falar com a minha vida. Como Ele usou um irmão poderosamente essa semana, sentou, falou, eu te amo e quero te falar algo. Eu falei, pode falar. E no final foi bênção. Amém, queridos? Porque não tem super-herói aqui. O cabeça desta igreja não é pastor Elvis de Guimarães. O cabeça desta igreja é Jesus Cristo. E se Ele quiser usar uma criança de 3 anos de idade para falar comigo, Ele vai falar. Se Ele quiser usar uma mula lá fora para falar comigo, Ele vai falar. Se Ele usar você, Ele vai falar, porque eu e você somos iguais. Porque a palavra fala que todos são iguais perante os olhos de Cristo. Mas suponhamos que o diabo use a sua boca para gerar contendas. Abre a sua Bíblia rapidamente em Provérbios 6,16. E vamos ver qual é a consequência disso. Eu estou estudando sobre o corpo de Cristo, amém? Não estou preocupado se essa mensagem vai terminar hoje, mas eu vou dar tudo sobre o corpo de Cristo. Provérbios 6. Provérbios é depois de Salmos. Salmos, Provérbios. Bendito seja o nome do Senhor, você já vai entender. Provérbios 6, 16. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Você que não abriu, se tiver uma caneta, você anota, guarda o texto, lê em casa. Então eu peço a um obreiro, o seu Luiz, ou o nosso irmão lá atrás, o irmão Carlos, o irmão Itamar, que ele possa estar anotando todos esses textos. E no final do culto, você que não pegou esse texto, vai até o irmão Itamar ali. Pode fazer isso, Itamar, para a gente? Vai até o irmão Itamar e pega todos esses textos que a gente ganha tempo. Amém? Provérbios 6,16 diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. Então tem 6 coisas que Deus abomina, Deus fez coisas que aborrecem o Senhor, que entristecem o Senhor, mas a 7ª Ele vai abominar, Ele vai lançar fora diante da face dele, Ele vai consumir. Então vamos lá, versículo 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, aquela pessoa que é altiva, né? Língua mentirosa, amém, queridos? Que mente, aquele fulano fez isso, aquela fulana fez aquilo, que mente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui em tal lugar, tal, que se engrandece. A pessoa mente para se engrandecer,
Ela mente criando situação para ser melhor do que você, para ser melhor do que ela. Então ela mente, ela cria histórias, ela cria situação, ela fala que ela fez, que ela aconteceu, amém? Ou então ela mente para ficar bem com você, não é isso? Ela não quer ficar mal, então ela mente, ela criou uma contenda entre o Sandro e criou uma contenda entre a Vanessa. Então ele conta uma mentira para a Vanessa para ele ficar bem com a Vanessa, e cria uma mentira para o Sandro para ele ficar bem com o Sandro, mas ele deixa o Sandro e a Vanessa mal, amém, queridos? Estão entendendo isso? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Eu nunca matei ninguém. Tem atitude que leva pessoas à morte. Tem pessoas que baixaram a sepultura por desgosto. Tem pessoas que se feriu tanto com a atitude de alguém, que aquela pessoa se prostrou, aquela pessoa ficou morta em vida e perdeu a alegria de viver. Tem palavras que matam mais do que um tiro, e mata de forma mais terríveis. Porque o que tem pessoas defiando em casa, porque tem pessoas feridas de uma palavra que o filho lançou, que a filha lançou, que o marido lançou, que a esposa lançou, que alguém lançou. Eu tratei uma mulher que estava morrendo por palavra que há 8 anos atrás o pastor lançou nela. O Amaury sabe quem é, seu Luiz também sabe quem é. Hoje essa irmã é uma bênção, mas a irmã vivia em depressão, vivia chorando, vivia vazia, vivia triste. Você olhava para ela num semblante de morte, até que o Espírito Santo me incomodou. Falei, eu vou na sua casa, o que está acontecendo? Abre a tua boca, fala comigo, porque Deus quer usar a minha vida para que você seja liberta. E aquela mulher falou durante 4 horas, e quando ela falava, eu só marcava a Bíblia, e marcava. Quando ela acabou de falar, eu posso falar? Primeira coisa, eu vou provar que esse homem não é pastor. E comecei a provar na Bíblia, a atitude dele é essa: a Bíblia condena, essa Bíblia condena, essa Bíblia condena, e fui mostrando, e depois eu mostrei que ela não pecou, que ela não errou. Aquela mulher deu um berro, ela deu um grito na cozinha, chamou o marido, o que foi? Eu estou liberta, eu não fiz isso. Aquela mulher se libertou hoje, ela é feliz, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e na casa dela funciona uma igreja, amém? A palavra ela liberta, mas uma palavra estava matando, amém? Então cuidado com a palavra. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, né? Não tem problema nenhum, não tem nada a ver, a Bíblia não condena. Só o pensamento vicioso a Bíblia condena. Mas por que a Bíblia condena um pensamento vicioso? Que a maioria dos vícios te leva à morte, sim ou não? E se você morrer por conta de um vício, é suicídio, sim ou não? E por que Jesus condena? Porque Ele não quer que você vá para o inferno. Ele condena por amor, porque Ele sabe que vai te destruir, amém, igreja? E agora vem a 7ª, o 18 aqui: o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que tem prazer de fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Sempre tem uma testemunha falsa que profere mentiras. E aqui é a 7ª: e o que semeia contenda entre irmãos. Todas as outras aborrece a Deus, mas a 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe o que o fulano falou de você, Andressa? Isso. Sabe o que a Andressa falou de você? Isso. Dissensão entre os irmãos. E assim sucessivamente. Não existe na igreja, não existe? Hein? É o que mais existe. Mas aqui não. Porque aqui você tem que entrar para ser trigo. Porque se for joio, quem vai te queimar é Cristo. Se for joio, ninguém vai te arrancar, não. No momento certo, Cristo vai te queimar. Mas se você até hoje foi joio, acredite, Ele tem poder para te transformar em trigo. E o trigo é que Ele vai juntar no celeiro, é a salvação eterna, amém, queridos? Então Ele abomina. Amém? Então vamos lá. Então tem aquelas pessoas, né, que falam mal, que falam mentiras, contendas, e ela consegue causar uma divisão dentro da igreja. E quando causa divisão, há a quebra de comunhão uns com os outros. E quando há quebra de comunhão uns com os outros, automaticamente quebra a comunhão com quem? Com quem? Com Jesus. Quebrando a comunhão com Jesus, há remissão de pecados. Já que houve dúvidas, vamos para a Bíblia. Abre a palavra do Senhor, primeira epístola de João, lá Apocalipse. Você abre Apocalipse e volta um pouco, você vai chegar na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? Rapidamente.
São 8h30, muita coisa para falar, mas eu preciso terminar o culto às 9h. Se não terminar, a gente vai continuar. Isso é um estudo, é como se fosse um seminário, para que Deus prepare homens e mulheres para a sua obra. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem abriu, diga amém. Então já tem uma quantidade boa de pessoas que abriram, não pode acompanhar. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quem está em Deus, diga amém. A mentira, a cólera, a maledicência, a inveja, a porfia, amém? A difamação, amém, queridos? Aquele que causa dissensão é trevas, não pode existir dentro de você, amém, queridos? Quem entendeu isso, diga amém. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não, eu tenho comunhão com Cristo, mas na minha boca a palavra torpe. Eu tenho comunhão com Cristo, mas eu tenho pensamentos viciosos. Eu tenho comunhão com Cristo, mas os meus olhos veem o que não é bom. A minha boca profere o que não é bom. No meu coração tem ódio, tem rancor, tem ira, tem angústia. Eu empresto a boca para o diabo, eu empresto o ouvido para Satanás. A palavra fala que mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Rapidamente, bota o teu dedo aí em 1 João, abre Apocalipse 22:15. 22:15, ele fala que quem mente, não é isso? Vai falar do que mente, o que acontece com ele? Apocalipse 22, versículo 15. Por que é muitos textos? Porque é um estudo, amém? Eu queria fazer esse estudo reservado, mas não tem como, que muitas pessoas trabalham, então vou dar eles aos domingos. Quem abriu, diga amém. Posso ler? Apocalipse 22:15. Ficarão de fora. Mas quem? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete qualquer que ama e comete mentira. Então, querido, a mentira não está somente no falar. Não é isso? Eu falo assim, olha, o Amauri, ele bateu com o carro, Sandro, e na verdade ele não bateu, ele só arranhou. Então eu criei uma mentira. Não está somente no falar, mas a mentira está quando eu tenho uma prática de vida contrária à palavra, mas eu mostro para o irmão aquilo que eu não sou. Por exemplo, aquela pessoa santa, ele dá a paz do Senhor para todo mundo, chega na igreja muito bonito, muito bonita, canta, louva, faz, acontece, prega até muito bem, mas há rancor no coração, há ódio, ela fala mal, ela tem inveja, não é isso? Ela não é boa esposa, não é bom marido, não é boa mãe, vive uma fachada dentro da igreja. Isto está vivendo uma mentira, sim ou não? Aí ele vai dizer aqui aquilo que é doído, mas que é verdade, não é isso? Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, já em João, primeira epístola, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele quem? Ele quem? Jesus. Se andarmos na luz, como Jesus está, é isso que ele quer dizer. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Então significa, meus amados irmãos, minha irmã, que é a comunhão no corpo. Eu em comunhão com a irmã com ele com ele, e um com todos e todos com um, amém? É essa comunhão que vai fazer com que o sangue de Cristo tenha poder sobre a igreja, vai fazer com que o sangue de Cristo tenha validade sobre a igreja. E é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Uma vez purificado de todo o pecado, a minha oração chega a Deus? Amém? Sim ou não? Uma vez que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado, a minha adoração chega a Deus? Então chega a minha adoração, chega a minha oração. Então uma vez que eu sou purificado de todo o pecado, eu estou santificado para entrar na presença do Senhor, sim ou não? E uma vez que eu entro na presença do Senhor, eu vou encontrar cura? Cadê? Tem gente aí hoje? Eu vou encontrar cura? Santificado, eu vou encontrar libertação? Santificado, eu vou encontrar libertação? Santificado, eu vou ser visitado pelo Espírito Santo de Deus? Santificado, vai faltar o pão na minha mesa? Santificado, os meus filhos vão ficar doentes? Santificado, eu vou me separar? Porque a glória de Cristo está na minha vida, e a glória é a luz, e as trevas se incomodam com a luz. Agora você entendeu? Agora você achou a porta onde o diabo está entrando na igreja. Porque, querido, entenda bem, presta atenção que é o Espírito Santo que está falando. Cadê a cura dentro da igreja? Cadê a libertação dentro da igreja?
Cadê a restauração de casamentos dentro da igreja? Cadê a paz entre os irmãos? Cadê a paz para dormir? Não, eu tenho que tomar um Lexotan, eu tenho que tomar um Rivotril, eu tenho que ir no psicólogo, eu tenho que ir no psiquiatra. Cadê a paz dentro do lar? Cadê a comunhão entre marido e mulher? Cadê a vitória da igreja? Cadê a prosperidade espiritual da igreja? Cadê a maturidade espiritual da igreja? Então por que a igreja não está sendo curada? Porque não tem o sangue. Por que a igreja não está sendo liberta? Porque não tem o sangue. Por que a igreja não está prosperando? Porque não tem o sangue. Por que a porta não está aberta? Porque não tem o sangue. E por que não tem o sangue? Porque não tem o cabeça. E por que não tem o cabeça? Porque não há comunhão. E por que não há comunhão? Porque o diabo entrou. E por que o diabo entrou? Porque ele achou alguém vazio para que ele pudesse usar. Então alguém que Deus nunca vai usar é alguém vazio. E a pessoa vazia é aquela que não lê Bíblia. A pessoa vazia é aquela que não ora. Deus nunca vai empregar alguém dentro de uma igreja para alguém que não tenha tempo para ele. Porque tem gente que tem tempo para o Facebook, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o carro, tem tempo para a mulher, tem tempo para o filho, tem tempo para o shopping, tem tempo para tudo. Para a televisão então nem se fala. Mas ela não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, ela não tem tempo de vir para a igreja, não tem tempo de fazer uma visita, não tem tempo de chorar por alguém, ou até mesmo pela própria vida. Então nunca que Deus vai contar no ministério com alguém vazio. Até porque se Deus vai contar contigo com o ministério, Ele vai contar com você para abrir a boca, e a boca fala do que o coração está cheio. Então vou repetir para a igreja. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Não tenho comunhão, o sangue não me purifica, está certo ou está errado? Não tem comunhão, não tem a purificação pelo sangue. Não tem a purificação pelo sangue, eu estou em pecado. Eu estou em pecado porque eu não tenho comunhão com meu irmão. Eu não tenho comunhão com a minha irmã. Entenda bem, comunhão não significa aceitar tudo. Comunhão não significa compactuar com o erro. Comunhão não significa andar com aquela pessoa que está fazendo tudo de errado e compactuar com os erros dela. Comunhão significa amar incondicionalmente. Comunhão significa até exortar. Mas como diz a palavra do Senhor, se alguém te contristou, diz a palavra de Deus, se alguém te contristou, se alguém pecou, se alguém te feriu, exorta-o. Exortou? Depois fala assim, ó, e perdoa-o, para que o mesmo não venha a ser destruído por demasiada tristeza. E mostreis assim para com ele todo o vosso amor. Amém, igreja? Amém? Então isto é a palavra de Deus. Então eu vou te amar, meu amado. Se você estiver errado, eu vou te aconselhar. Mas eu não vou andar no teu erro, concordo? Eu não vou andar nas tuas práticas. Então muitas pessoas confundem isso. O fulano não tem comunhão comigo, o fulano tem... Ele fala com você, ele te recebe bem, ele está contigo. Mas se a tua prática fere a palavra de Deus, ou se você está a caminho do inferno, é um direito teu de ir para o inferno, mas não significa que eu tenho que ir junto com você, amém, queridos? Então, meus amados irmãos, presta bem atenção. Aonde que o diabo quer destruir a igreja? Tocando no corpo. E o corpo, não é isso? É muitos membros bem ajustados. Então o diabo vai entrar usando uma vida para ter inveja, usando uma vida para ter fofoca, usando uma vida para porfiar, para falar mal de um, para falar mal de outro, para falar mal do pastor, para falar mal do ministério, para falar mal disso, para falar mal daquilo. Se tem alguma coisa contra o pastor, vai na Bíblia, abre a palavra de Deus dentro da conduta que o pastor está fazendo e fala: pastor, tu és uma vida como eu sou uma vida. E a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 3, o atalaia de Israel, diz que o Senhor me ponha como atalaia, e diz que o justo, se desviando do caminho de justiça, eu vendo e não avisando ele, o justo morrerá e o sangue dele será cobrado de mim. Mas se eu avisar o justo, ele se levantará e os dois se regozijarão. Então, meu pastor, eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou. Olha, pastor, o Senhor está fazendo isso, a tua pregação foi assim, o Senhor agiu com a conduta desta maneira, mas a palavra de Deus me mostra que o Senhor errou aqui, que o Senhor agiu desta maneira, e ela manda o Senhor agir assim.
assim e assado. Se for um homem de Deus, ele vai falar: eu glorifico a Deus pela tua vida. Vamos dar a mão e vamos orar. Agora que nós acabamos de orar, eu vou lá e vou consertar isso. Eu vou subir no púlpito, eu vou abrir a Bíblia e vou falar: Deus usou um vaso para me dizer que eu estava errado, e agora diante da igreja eu estou colocando isso, eu estou me consertando. É assim que tem que ser. Mas você não tem que levantar e falar do pastor para A, falar do pastor para C, falar do obreiro para A, falar do obreiro para C, falar da obreira para A, para C, do instrumentista, falar do irmão, falar para 30 pessoas, para depois chegar no pastor, porque falou A, mas já chegou Z, aquilo virou um câncer, aquilo já virou uma bola de neve, aquilo já virou algo quase impossível de tratar, porque não houve discernimento, não houve sabedoria. Então Deus nunca vai levantar alguém a um ministério que não tenha sabedoria, porque de todos os dons, o principal dele é sabedoria. Amém, queridos? Ela é o dom de sabedoria. Igreja, corpo de Cristo. Eu ia entrar no assunto aqui sobre corpo, mas eu vou entrar nesse assunto quando eu falar de família, amém? Quando eu vou falar de igreja dentro da sua casa, aí eu vou falar também de comunhão no corpo dentro de casa, mas não vamos misturar as coisas. Vamos falar de igreja, amém, queridos? Tem aquelas pessoas que ela quer implantar a regra dela, ela quer implantar a vontade dela. A igreja tem que ser conforme ela quer. É por isso que você chega dentro de igrejas hoje, dentro de denominações eclesiásticas chamadas igrejas, e você olha para aquela igreja, tudo que tem no mundo tem dentro dela. Dessas igrejas tem, não tem? Tem muito, não é isso? Tudo que tem no mundo tem na igreja, sim ou não? É porque alguém chegou e colocou a vontade. Não, é porque assim é legal, tem que ser desse jeito. Ela ganha um cargo, ela vai implantando, ela vai implantando, ela vai implantando. E o pastor que acha que ele é o cabeça da igreja, ele vai liberando, ele vai quebrando as doutrinas, ele vai quebrando as regras, quando na verdade ele fala: olha só, eu até poderia liberar, mas eu não posso infringir a liderança dessa igreja. A liderança não é o Senhor, não, a liderança é Cristo. Então vai consultar, eu não preciso, porque a palavra dele já contenda, porque a regra dele já condena, e eu não posso quebrar essa regra, eu não posso quebrar essa palavra. Ah, pastor, mas é legal, mas é bacana. Olha, é mais legal estar no céu, é mais legal o teu nome escrito no livro da Bíblia. Ah, mas vai encher a igreja. Não adianta encher a igreja e não ter servos. É melhor ter 5, 6 convertidos que vão entrar no céu, do que ter 1 milhão e todos para o inferno, e eu também. Então aqui quem manda é Cristo. Mas não tem isso. Por que não tem? Porque o que vai determinar a prosperidade de um pastor hoje é a igreja cheia. Então, para a igreja encher, ele tem que aceitar tudo que vem de fora. Então a pessoa levantada do ministério: pastor, tive uma ideia excelente, quero fazer isso posso? Pode. Pastor, eu posso colocar as barraquinhas aqui, fazer uma gincana para arrecadar dinheiro para a igreja? Espera aí, gincana, comece dentro da igreja, Jesus condena, mas trazer dinheiro para a igreja é uma bênção, porque a igreja vai crescer, vai pintar, vai fazer. Não, Deus não vai se importar não. Não, pode fazer o comércio sim, é para a igreja? É para a igreja, pastor. É mesmo? É. E os negócios quem vai dar? Não, todo mundo vai doar, os refrigerantes vão doar, as coisas que vão vender vão ser doadas, a igreja não vai investir nada, mas todo recurso vai vir para a igreja. Ah, então se é benefício, é bênção, pode colocar. E João 2,16, eu faço o que? Rasgo e jogo fora? Porque João 2,16 diz o quê? Não fazeis da casa de meu pai casa de comércio, porque a casa de meu pai será chamada casa de oração. Então igreja que tem comércio é uma igreja biblicamente falando amaldiçoada, sim ou não? Então se a igreja é amaldiçoada, o povo também está amaldiçoado. Ah, pastor, eu vou estender a mão e vou repreender o senhor, porque lá tem uma cantina. Não, não tem cantina na igreja. Você está muito equivocado. Procura nas instalações da igreja e vê se tem cantina aqui dentro. Não tem. Dona Isabel está aí? Olha lá, Dona Isabel. De quem é aquela casa? É da igreja ou sua, Dona Isabel? É sua casa. A cantina não era aberta para a rua? Ela era aberta para a rua. A igreja tem alguma participação? Não. Era aberta para a rua. Quem já viu o tamanho da calçada lá, diga amém. Tem pouco mais de 1 metro, sim ou não? Os carros passam como? Não era nem Dona Isabel na época, era Dona Maria. Eu falei: meu irmão, olha só, abre uma abertura para o lado de cá, só para os irmãos pegar o alimento e comer aqui no pátio. Por quê? Porque é perigoso ali fora. Nós somos alvos, tem que orar e vigiar, amém, igreja? Mas a igreja não tem participação de nada, é na casa da irmã, o dinheiro é na casa dela, o comércio é na casa dela, e que é bênção para a vida dela. Mas aqui nessa igreja não se comercializa nada, não se comercializa a Bíblia, não se comercializa livro, não se comercializa revista, não se comercializa nada, até o CD que você leva é gratuito, amém, igreja, sim ou não? Por quê? Porque eu não posso ferir a regra do cabeça, que é Cristo. Então, para ter um ministério nesse lugar, você tem que aceitar todas as regras de Cristo, amém, querido? E as regras de Cristo significa aceitar a palavra de
Deus. Então você nunca vai poder me criticar por algo bíblico que está sendo implantado aqui. Mas se a pessoa não aceita aquilo que é bíblico, carinhosamente nós dizemos que a porta da rua é a serventia da... Amém, queridos? Mas nós te amamos, pode vir quando você quiser. Mas é claro que é uma palavra que não vale para nenhum de vocês, porque vocês estão aí porque ouviram uma palavra verdadeira, porque o Espírito Santo os trouxe aqui. E ninguém vai para a rua, vai para o trono de Deus, vai para a glória de Deus. A glória lá em cima, ó, que o Senhor preparou para a igreja. Mas você está aprendendo porque Deus não está curando as igrejas, sim ou não? Você está aprendendo porque Ele não está libertando? Porque a comunhão, ela foi quebrada. Ela foi destruída. Então, meus amados irmãos, quando a comunhão é quebrada, o Espírito se afasta. Quando o Espírito se afasta, não há amor, não há misericórdia, não há compreensão. Então o irmão não compreende o outro irmão. O irmão, ele não se compadece do outro irmão. A igreja primitiva tinha tudo em comum. Um orava pelo outro. Mataram Tiago, prenderam Pedro, iam matar Pedro no outro dia. A igreja, não, Pedro é corpo, é o nosso membro, vamos orar. A igreja passou toda a noite orando, sim ou não? O que aconteceu com Pedro? O anjo foi lá e soltou Pedro. Quantas vezes você ouviu um irmão que estava com problema e passou a noite orando por ele? Quantas vezes? Até um parente teu mesmo, até um conhecido. Quantas vezes você passou a noite orando por alguém? Mas quando a coisa se levanta para o teu lado, tu não quer nem dormir, tu quer orar o tempo todo, sim ou não? Mas se é corpo, como é que eu faço para mim diferente dele? Se somos um corpo. Por que a igreja do passado viveu o que viveu? Porque até os bens eles repartiam igual entre eles. Não estou dizendo que isso tem que acontecer, estou falando, dando exemplo do passado lá. Ninguém passava necessidade, choravam juntos, se alegrava junto. Mas o problema disso é que o diabo, ele quer denigrir a imagem da igreja. A igreja foi feita para glorificar o nome do Senhor. A igreja foi feita para anunciar o Evangelho de Cristo. A igreja foi feita para que através da mensagem do Evangelho, vidas pudessem ser resgatadas, sim ou não, igreja? Mas ela foi feita acima de tudo para transmitir, aleluia, a imagem de Cristo. Porque entenda bem, as pernas, os braços, o tórax, o pescoço, tudo contribui para que a face, para que a cabeça se locomova. Todo o corpo trabalha em prol da cabeça. Por isso que alguma coisa vem atingir a cabeça, o corpo protege a cabeça. Toda exposição dentro de uma igreja, quem é exposto é o cabeça. Tudo que acontece dentro de uma igreja, tudo que acontece entre os irmãos, tudo que acontece entre o ministério, toda falsa doutrina, toda imagem contrária à palavra de Deus, só denigre uma imagem, a de Cristo, a imagem da igreja verdadeira. É por isso que aí fora a pessoa fala, eu não vou para a igreja porque eu vou dar dinheiro para pastor ladrão, eu não vou para a igreja porque são tudo isso, eu não vou para a igreja porque aquele crente fez isso comigo, eu não vou para a igreja porque aquele crente não terminou o serviço na minha casa, eu não vou para a igreja porque aquele crente ali, ele pegou emprestado comigo e não pagou, aquele crente comprou no meu cartão e não pagou, eu não vou para a igreja para aquela, eu tenho gatunete também, mas o crente tem gato na Light, tem gato no relógio, tem gato na internet, eu não vou para a igreja, eu não vou caminhar lá, como é que eu crente? Porque o diabo usa o crente, o corpo, para denigrir a imagem do cabeça, para denigrir a face do Senhor. Mas se a igreja fosse verdadeiramente de Cristo, qualquer coisa que se levantaria para ferir a face, qualquer coisa que se levantaria para ferir o rosto, que é Cristo, a imagem, amém? A imagem, o braço protegeria a cabeça, os dedos protegeriam a cabeça, os joelhos protegeriam a cabeça, as costas protegeriam a cabeça, o corpo, eu, você, cada um de nós protegeríamos a face de Cristo.
Como que eu vou proteger Cristo? Não permitindo que Satanás entre. Essa proteção que eu estou falando não é defesa, não é diabo destruir, mas é a imagem. Você está entendendo, querido? A imagem, a figura da igreja, a figura de Cristo. O diabo quer mostrar aí fora que a igreja é uma mentira, que Cristo é uma mentira, que a igreja não é uma realidade, que a igreja não é lugar de paz, que a igreja não é lugar de comunhão, que a igreja não é lugar de cura, que a igreja não é lugar de libertação, que a igreja é uma mentira, que todo mundo que está ali é falso, que todo mundo que está ali não presta. E como que o diabo está criando esta imagem? Ele está criando esta imagem usando a sua vida, usando a minha vida e usando a vida de muitos. Mas se hoje nós tomarmos uma posição, eu e você vamos se unir como um corpo verdadeiramente para preservar a imagem, o rosto da igreja que é Cristo. Arabassumi canta suminiaço. Cristo é o cabeça. Cristo é a imagem. Entenda bem o que eu vou falar para você. Presta bem atenção. Uma pessoa que queimou o corpo, mas não queimou o rosto. Ele bota uma roupa, alguém sabe que ele está queimado? Não. Alguém é cortado, alguém é furado, não é isso? Alguém tem uma cicatriz na perna, caiu de moto, cheio de cicatriz, bota uma calça jeans, bota uma jaqueta. Alguém sabe que o corpo está ferido, está machucado? Alguém sabe? Porque a roupa cobre. Mas se o rosto tiver ferido, tem como esconder? Uma cicatriz na testa, um rasgo na bochecha, uma cicatriz no nariz, tem como? Tudo que o corpo faz pode ferir o rosto, pode deixar uma marca. Essa marca a Bíblia chama de escândalo. Os escândalos vão vir, mas ai daquele porque o escândalo vir. E é ai mesmo. Eu conheço essa dor. Queira sentir não. Amém, queridos? Amém? Porque um dia muito usado pelo Senhor, um dia muito usado pela palavra, chega um momento que a gente acha que é autossuficiente. Não, já conheço, está tudo tranquilo, tal sonho. Não, não é autossuficiente, graças a Deus nunca tive isso. Quem me conhece aqui sabe. Não, mas por Deus é comigo, tal, aquela coisa, sou invencível, né? Aí aquele ditado, dizer o olho não pode dizer que não precisa, a mão não pode dizer que precisa, não precisa do pé. Então você acha sozinho, tu vai se isolando, aquela coisa toda, o diabo vem, vá, me deu uma banda. Quem lembra disso aí, diga amém. Com aquela banda, eu manchei a imagem de quem? De quem? Eu lembrei do Salmo 51, falei, Senhor, faze exultar os ossos que tu esmagaste. Quem já quebrou um osso aí, diga amém. Tem dor pior? Imagina ele esmagado. O salmista fala, Senhor, faze exultar os ossos que tu esmagaste. Porque houve uma exposição. E por haver essa exposição, eu estou pregando isso para você. Não exponha o nome de Cristo. Não exponha a imagem de Cristo. Se for preciso marcar o corpo, que marque, mas nunca marque o rosto. O que é isso? Se for preciso morrer por Cristo, pela imagem da igreja, morra. Mas não deixe que a imagem de Cristo seja queimada. Não deixe que a imagem de Cristo seja denegrida. Porque para você exercer um ministério, você tem que entender que você não está exercendo um ministério para o pastor Elvis. Você não está exercendo um ministério para a Igreja Cristã Voz da Verdade. Você está exercendo um ministério para Cristo. É aquele que Deus coloca para um ministério. É aquele que está disposto a perder a própria vida para o nome dele ser glorificado. Amém, queridos? Então, se você é corpo, se você é igreja, se essa igreja é um corpo, o braço não pode ferir outro braço. O dedo não pode quebrar o outro dedo. O olho não pode furar o outro olho. A perna não pode quebrar a outra perna. E todos têm que trabalhar num propósito: preservar a imagem da cabeça, do corpo, que é Cristo. Então só tem uma maneira do diabo destruir a igreja de Cristo: usando o corpo, usando os membros do corpo, não cabeça, os membros do corpo. Só que esse corpo, chamado igreja, é o único corpo na face da terra que a cabeça pode se deslocar, deixar todos os membros embora. Sim ou não? A cabeça é Cristo, porque ele não divide a glória dele com ninguém.
Só Ele pode ser glorificado, só Ele pode ser exaltado, só as regras dele podem estar nesse lugar. Quando não há, Ele se retira. Que isso, pastor? Não concordo com isso não, isso é mentira. Abre a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15, para fechar a mensagem, primeira parte dela, porque eu vou continuar em corpo de Cristo, que não deu tempo. Porque agora que a gente vai começar a apanhar, mas o tempo não permite. Mas apanhar do Espírito Santo é gostoso, amém? Abre lá. 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 16. Versículo, se não me falha a memória, 14. Versículo 14. Isso. 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Mas está anotado ali, diz assim: e se retirou de Saul o espírito do Senhor, apoderando-se dele um espírito maligno. Presta bem atenção. Se retirou o espírito do Senhor e se apoderou um espírito maligno da parte do Senhor. Não é maligno da parte do Senhor, mas pela permissão do Senhor, porque Deus não tem espírito maligno. Ou seja, no capítulo 15, no verso 20 em diante, você vai ver a desobediência de Saul. E quando Saul desobedece, a comunhão com Cristo ela é quebrada. O Senhor fala: porquanto tu me rejeitaste, eu também te rejeitarei. Então, uma vez que há uma rejeição do Senhor em quebrar a sua palavra, em quebrar a sua ordem, e há uma rejeição, o Espírito se retira. E uma vez que o Espírito do Senhor se retira, qual é o Espírito que vai se apoderar? Satanás. Então o Espírito de Satanás se apodera por desobediência. Então se o Senhor fala que não tem que ter porfia, e você porfia, é desobediência. Se Ele fala que tem que amar e você não ama, é desobediência. Se Ele fala que a fofoca, a ira, a peleja, a dissensão é maligna, e você assim o faz, significa que você está desobedecendo. E desobedecendo, o Espírito vai se retirar. Aí eu desobedeço, o Espírito se retira. Ele desobedece, o Espírito se retira. Ele desobedece, o Espírito se retira. E vai se retirando, e vai se retirando, e vai se corrompendo todo mundo. E quando todo mundo se corrompe, o que é que o Espírito vai fazer aqui? Se o teu corpo não é mais templo dele, ele vai fazer o quê? Ele vai se retirar. Está escrito sim ou não? Está na Bíblia. Quer ver uma coisa? Rapidamente, abre a Bíblia em Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Romanos 8, versículo 11. Quem abriu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Falei, o texto não está batendo, eu estou aqui em Coríntios. Romanos 8, 11. Amém? Posso ler? Quem abriu, diga amém. Amém. E se esse Espírito aí está com letra minúscula ou maiúscula? Quando aparece letra maiúscula, é Espírito Santo ou Espírito de Deus? É Espírito Santo ou Espírito do homem? Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem ressuscitou Jesus? Foi o Espírito Santo de Deus? Amém? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós. Corpo mortal é o celeste que eu vou receber de Deus, ou esse corpo que eu tenho hoje? Corpo mortal é esse aqui, amém? Este é o corpo mortal, é o corpo que pode morrer. Ele fala que ele vai vivificar. Isso está relacionado à cura da alma, sim ou não? Está relacionado à cura física, sim ou não? Sim, não é isso? Então, tem muitas pessoas dentro da igreja com enfermidades terríveis, dizendo que tem o Espírito Santo de Deus, quando na verdade o Espírito Santo não está, porque ele fala que se o Espírito tiver, ele vivifica os vossos corpos mortais. Mas o versículo 9, ele explica isso. Vamos lá ao versículo 9, estamos Romanos 8, já 11, olha o 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E pastor, como que eu sei que eu tenho o Espírito de Cristo ou não? Quem quer saber isso aí, diga amém. Amém. Você está em Romanos, não é isso? Você vai avançar, vai vir 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois vai vir Gálatas. Vou fechar agora a mensagem, prometo. Vou dar continuidade semana que vem. Isso é um estudo, amém?
Você viu? Você está em Romanos. Aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas 5, versículo 22. Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim, 22. Mas o fruto do Espírito é. Presta bem atenção aqui, igreja. Se eu tenho o Espírito, eu tenho o fruto dele. Amém? É onde eu vou identificar o Espírito na minha vida. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo. Gozo é uma alegria muito superior à felicidade comum. Gozo. Senti isso hoje. Paz. Pessoa que tem paz para dormir. Pessoa que tem paz no dia a dia. Que tem paz na sua casa. Pessoa tem paz para resolver os problemas, amém? Longanimidade, aquela pessoa é longânima. Benignidade, ela é benigna, não é isso? Ela tem bondade, ela tem fé, ela tem mansidão, ela tem temperança. Não é isso que tem pessoas que é um anjo na igreja. Aí chega em casa, o marido fala, o que é? O filho fala, o que é? A esposa fala, o que tu quer? Sai daqui. Não tem, é manso, amém? É manso. Na igreja é um santo cordeiro, em casa é um leão. Amém? Aqui está falando que é manso. Então ele tem o que? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Está tudo dizendo contra, mas a fé está ali, não. Eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso. E está vindo metal, vai cair na tua cabeça, não vai não. Porque o Senhor fala que ele tem a terra nas mãos dele. A terra está debaixo dos pés dele, os cabelos dos pés dele. Ele não vai tocar, não vai desviar de mim. É fé, amém, queridos? Fé. Ele tem isso. Então, como é que eu sei que eu tenho o fruto do Espírito, pastor? Que eu tenho o Espírito Santo é quando você tem os frutos dele. Quanta pessoa roda, quanta pessoa pula no poder, quantas pessoas entregam a revelação para todo mundo e não tem nenhuma dessa característica. Não tem paz, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem gozo, não tem fé, não tem mansidão. Então identifique o Espírito Santo na sua vida. Mas se o Espírito Santo se retirou de você, não significa que ele não pode voltar. Porque a palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra. Arrependa-se hoje, busque a face do Senhor, para que o Espírito dele venha estar sobre a sua vida, e venha vivificar o seu corpo mortal. Primeira parte da aula, igreja, corpo de Cristo, amém?